Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI. Olá! Estamos começando o primeiro episódio, o episódio piloto do nosso podcast chamado Forensic Cast, uma produção Unboxing CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva e o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Bem, o nosso propósito aqui é ampliar a visibilidade das ciências forenses e das perícias criminais no Brasil para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando esse conhecimento e informação. Mas também uma ideia de passarmos de uma forma mais acessível todo esse universo conhecido como CSI, que é o Crime Scene Investigators, que no Brasil seriam os nossos peritos criminais como eu, como o perito Eduardo e tantos outros colegas que trabalham e atuam na perícia criminal oficial no Brasil. Bem, o nosso tema escolhido para esse nosso primeiro programa vai ser falar um pouquinho sobre os nossos primeiros locais de morte violenta, que já começa desde o momento que nós ingressamos na perícia, passamos por um curso de formação, acompanhamos peritos mais experientes e tivemos os nossos primeiros contatos com essa área, que é uma das áreas também consideradas áreas nobres da perícia, porque a perícia tem essa função de tentar elucidar, tentar colaborar na investigação de crimes de morte violenta. O nosso passado dentro da perícia, o tempo passa muito rápido, né? Nós entramos faz 20 anos, eu e o Eduardo somos da mesma turma, então a gente fez o concurso, depois veio o curso e já iniciamos atuando em alguns momentos áreas totalmente distintas, em outros momentos trabalhamos em áreas que se complementam, o Eduardo trabalhou em documentoscopia, trabalhou em todas as outras áreas, eu trabalhei um pouco em informática, local de crime, trabalhei com engenharia, mas essa ideia de resgatar os nossos primeiros locais é até um exercício de memória, e até nesse resgate da memória, tanto dos meus primeiros locais como dos meus locais que eu acompanhei, né? Tem até algumas cenas, de uma certa forma até hilárias, umas pegadinhas, isso aí a gente vai discorrer por aqui. Bem, a nossa ideia aqui nesse primeiro momento também é falar um pouquinho sobre quem nós somos, né? Eu costumo separar isso entre o currículo frio, que é aquela formação acadêmica, aquelas atividades, experiências profissionais que nós desenvolvemos, e aquele currículo quente, que é dizer quem nós somos de verdade, né? Ou seja, quem nós somos como pessoas, como cidadãos na nossa sociedade. Falar um pouquinho do meu currículo frio, então. Eu sou perito criminal, então, do Instituto Geral de Perícias desde 1997, né? Tenho uma formação acadêmica inicial como engenheiro civil, depois fui para uma outra área que não se casa muito com a engenharia civil, mas se casa com quase todas as atividades que nós podemos desenvolver, que é o jornalismo. Então me formei em jornalismo, tive uma pós-graduação em segurança pública e fiz um mestrado em administração. Eu sou o perito Kleber, eu sou engenheiro químico, eu tive todo o meu estudo foi em escola pública, estudei em colégio público, depois em escolas militares, e depois concurso, trabalhei com tecnologia, depois que eu ingressei na perícia criminal, e já iniciei na perícia criminal na área de engenharia, específico em perícias com veículos, né? Apesar de ter atendido alguns locais no começo, todo o início da minha carreira foi na perícia de veículos, até que essa parte de engenharia química, de engenharia, ela é muito útil dentro dessa detecção de fraudes, até faz parte de alguns livros que eu participo, né, na parte de perícia de veículos. Então, o começo foi mais ou menos assim. Kleber, eu te pergunto, tu chegasse a ser diretor-geral do Instituto Geral de Perícias? Da mesma forma que o amigo, né? Uma coisa que a gente nunca imagina, quando a gente entra lá no começo da carreira, a gente nem imagina onde é que a carreira vai levar, e a minha carreira acabou me levando a uma série de coisas que talvez nem eu mesmo esperava.
ter atuado em tantas áreas e depois a carreira foi conduzindo. Eu trabalhei em projetos em Brasília, tecnologia, e acabei sendo convidado a ser o diretor-geral. O Eduardo foi meu assessor, era o diretor, o 02 ali, toda a parte técnica. Depois, quando eu me aposentei, o Eduardo assumiu. Então, passo a palavra para o Eduardo. E nós invertemos uma situação anterior, né, na qual eu fui presidente da Associação de Criminalística do Rio Grande do Sul e o Kleber era o meu vice-presidente na associação, né? Então a gente tem essa parceria aí há bastante tempo. Vamos falar um pouquinho de como cada um de nós é, né? Eu sou colorado. Eu sou gremista. Curto bastante esportes. Eu também gosto de esportes. Talvez até um pouco mais que eu, né? Atualmente eu não posso jogar futebol por uma questão física, tive um rompimento total do tendão patelar do meu joelho esquerdo e com a minha idade eu não posso fazer que nem o Ronaldo Fenômeno que voltou e ganhou uma Copa do Mundo, né? Então hoje eu faço minha musculação 2 vezes por semana, nado 2 vezes por semana que eu gosto bastante, mas o Kleber é multiatleta. Não, nem tanto. Claro, na parte da carreira militar eu era atleta, fui atleta de vôlei, sempre gostei de futebol, jogava futebol, pratiquei vários esportes, de luta, de defesa. E de um tempo pra cá, eu comecei a surfar. Quando meu filho nasceu, eu tinha acho que uns 33. E eu acho que é um dos poucos esportes que eu tinha curiosidade. E hoje surfei, e hoje eu ando de stand-up, que é um esporte que eu adoro. Pra mim, que é aquela coisa meio do esporte, meio da terapia, aquele contato com o mar. Então, às vezes, a minha fuga, né, no final de semana, em férias, é andar um pouco de stand-up. Mas eu continuo jogando uma bolinha, jogo com meu filho. Meu filho jogando nas categorias de base do Grêmio. Aí toda essa coisa do não tem como a gente não gostar de futebol e não tem como não gostar do Grêmio. Bem, nessa relação familiar também sou pai de um filho, de um menino, vai fazer 11 anos. Sou filho ainda, graças a Deus, com meus pais vivos. Atualmente estou divorciado, solteiro, né, cartas para a caixa postal. Já aproveita para fazer um comercial. Eu fui casado, separei, tenho uma relação agora estável de bastante tempo, minha companheira, tenho meu filho aí com 19 anos. E a nossa vida muito se resume a isso, né? Família, a perícia criminal, que parece que a gente passa o tempo todo, dorme e acorda trabalhando com perícia criminal. Então, que vai ser o foco do que a gente vai abordar. Então, Eduardo, a curiosidade, lá no início, eu me lembro que enquanto a gente estava no curso de formação, já tinha algumas áreas que a gente tinha interesse em atuar. Eu, talvez até por essa coisa militar anterior, eu tinha uma certa curiosidade com a balística, né? Fiquei um tempo na balística, mas também atendi local de crime, né? Então, seria o foco desse primeiro. Eu vou aproveitar, já vou falar de alguns locais logo do começo lá, que eu acho até uma coisa até meio... que foi uma pegadinha, eu acompanhei o Perito Branco, que era o perito de local de morte, uma referência nossa. Depois ele abriu o posto em Passo Fundo, quando se iniciou a interiorização. Mas o meu primeiro local mesmo como perito criminal foi deu um local ali na Restinga, era uma residência, 2 andares, a janela cheia de tiros, assim. Eu entrei na cena, o corpo, e tinha droga, tinha relógio, a gente via que ele era um traficante, houve um tiroteio com a PM. Mas o engraçado de tudo isso, que o Perito Branco, já com uma forma de pegadinha comigo, pediu que eu levasse, né, aquele material que foi coletado, que era aquele pó branco, cocaína, e eu com aquele, dentro da viatura, com aquele pacotinho de droga. Aí eu perguntei, o que eu faço? Aí o perito, não, vamos cheirar. Eu disse, como assim? Ele disse, não, doutor, não gosto, não. Tudo uma grande brincadeira, eles estavam curtindo com a minha cara, mas já dá aquela coisa da descontração, que isso é importante talvez no começo. A gente fica muito tenso, e talvez o perito antigo, mais experiente, às vezes até trazer os peritos mais novos. Sim, quebrou o gelo, né? Quebrou o gelo. Mas o teu primeiro, Eduardo, o primeiro teu. Não, até eu queria comentar uma coisinha antes disso, tá? Até posso falar na sequência do primeiro, mas a questão assim do curso de formação, né? Então a gente estava no curso de formação lá, e no curso de formação é exatamente isso, a gente vai tomando conhecimento das diversas áreas que tem. E tem a questão da expectativa em relação ao local de morte, né?
Então existe todo um tabu na sociedade, muitas vezes, de falar desse tipo de assunto, né, de buscar informações, e nós estamos falando não de mortes, vamos dizer, de pessoas que morreram sem uma assistência médica, ou uma pessoa que morreu de uma forma mais... morte violenta. Nós estamos falando de morte violenta, exatamente. Nós estamos falando de morte que envolve violência, que envolve uma extrema criminalidade, ou algum fato realmente drástico. E nós estávamos, então, toda essa expectativa aí, e na mesma época teve a queda do avião dos Mamonas Assassinos. E naquela época, início da internet, já tinha muita foto daquele local, né, com os corpos deformados pelo acidente, né? Então aquilo já era um momento de aproximação em relação ao que nós viríamos ver. O primeiro local que eu realmente atendi, junto com um perito experiente, o perito Nelson Vasconcelos, perito Nelsinho, né, que é um perito, inclusive, que talvez... Nosso professor, né? Que talvez adiante nós até vamos convidar para vir conversar conosco aqui, né? Foi candidato a governador? Sim, e o Nelson, pelo Partido Verde, ele é uma pessoa extremamente filosófica, apesar de ser uma pessoa bastante divertida. E nós chegamos no local lá, e ele disse assim, ó, era um local, vou explicar o local, aqui numa estrada no Rio Grande do Sul, onde acontecia muitos acidentes, porque era uma estrada não duplicada, chamada Tabaí-Canoas, que uniu o município de Tabaí a Canoas. E essa estrada, então, lá teve uma colisão frontal de um caminhão com outro veículo, e teve um incêndio completo dos veículos, então eram corpos carbonizados. Nós chegamos lá no local, e o Nelson disse assim, ó, primeira coisa, para desmistificar um pouco essa ideia também, o perito do distintivo, da arma, tô chegando, sou o perito, cheguei chegando. Não, o perito chega discretamente no local. Ele vai lá e procura quem está responsável por aquele local, quem está responsável por fazer o isolamento, vai se identificar como perito, vai começar a coletar as primeiras informações antes de qualquer coisa dentro da cena de crime, né? Então isso foi muito importante, porque é um aprendizado que a gente recebe já no primeiro momento de que nós estamos lá fazendo um trabalho técnico, né? E esse trabalho técnico ele tem método, e esse método tem que ser seguido de uma forma que isso se torne eficaz. É interessante até o Eduardo trazer essas lembranças e essas... de como, e realmente como é que a gente atua, de como é que o perito criminal atua, e talvez um pouco do que motivou a gente, aceitei esse convite, que é uma ideia do Eduardo, essa coisa do podcast é uma ideia dele, de uma forma que a gente poder falar sobre essas coisas. E nós, peritos mais antigos, a gente tem até a gente se sente até meio responsável, às vezes com os peritos mais novos, e até com essa coisa que a gente tem de curso, de capacitação, de palestra, porque nós também sentimos na carne isso aí lá atrás, 20 anos, se deparar com, e agora, eu sou perito, eu vou atender esse carro, eu vou atender esse acidente, então no começo a gente vai acompanhando e daqui a pouco... E numa época com muito menos recursos, com muito menos informação, com muito menos possibilidade, né? Nós tínhamos o quê? Alguns livros, 1 ou 2 livros, e os peritos antigos para consultar. Até se nós olharmos a obra hoje literária em relação à perícia criminal, ela é vasta. Eu sou um dos autores, o Eduardo também é autor de obras, e eu vejo a Millennium e a Criminalística e todos esses livros. O livro que eu me lembro, que eu estudei na época, era um livro que era o Tratado de Perícias Criminalísticas, que praticamente tinha todas as matérias, e ali... Era por ali que a gente estudou e por ali que a gente começou, e com que os nossos peritos antigos, né, nos ensinaram. Até isso é uma coisa... Por exemplo, tem faculdade de engenharia, existe faculdade de biologia, existe faculdade de perícia criminal. Realmente isso aí não existe. Então, muitas coisas da perícia a gente aprende dentro de casa. A gente aprende dentro da perícia com os peritos mais antigos. Então tem áreas que são realmente que a gente aprende lá dentro. Deixa eu até retomar um detalhe muito importante, isso aí do aprendizado, né? E esse aprendizado, ele é um aprendizado que tem a parte, vamos dizer, de conhecimento, de informação, e tem o aprendizado emocional em relação ao local de crime, né? Até porque, o local de morte violenta, até porque nós somos seres humanos como aqueles que nós estamos atendendo ali.
E é claro que a gente pode passar por um processo de identificação em relação àquele indivíduo que está lá, né, que sofreu a morte violenta. E nesse caso da Itabé e Canoas é curioso, pode até parecer um pouco insensibilidade, né? Mas como eram corpos carbonizados, e esses corpos estavam muito carbonizados, tá? Eles na verdade... Nem parece mais um corpo. Não parece mais um corpo. Parece assim, ó... É um boneco de volume enegrecido. Ainda lembra assim uma parte do braço, a cabeça, uma parte das pernas. Parece um boneco que está ali. Então não há essa identificação, né? Essa empatia, vamos dizer assim, entre nós e quem nós estamos atendendo. O que não é o mesmo caso em outras circunstâncias, né? E isso não tem curso de formação que te prepare. É só indo ao local e vivendo isso. Aliás, uma coisa importante também em relação a guardar o primeiro local, tá? O que acontece? A gente ficava sentado lá onde os peritos estavam, lá no plantão, aguardando, né? E todo mundo torcendo para não dar local, né? Porque cada local é um trabalho a mais para o perito desenvolver, né? E também, em relação à sociedade, mais um problema a se resolver. Mas nós, que estamos aguardando o primeiro local, ficamos naquela expectativa, né? Até quando a gente é perito novo, eu não sei se não é meio diferente. Vai que a gente torce que deu um local, exato, né? Exato. A gente fica ali. A gente sai com toda aquela vontade de realmente atuar, de trabalhar. E, aliás, um detalhe também importante no nosso curso de formação, hoje em dia as coisas são bem mais organizadas. Na época, nós continuamos trabalhando nas nossas atividades anteriores, né? Nosso curso de formação era à noite, sábado, domingo, feriados, né? Era isso que era o nosso curso de formação. E esse dia era um dia 15 de novembro, que é o meu aniversário, né? Eu estava lá no meu aniversário porque eram as horas que eu tinha para acompanhar a perícia. Tinha ficado desde o início da tarde, já era quase 11 horas da noite e deu o local. E aí eu disse, pô, já esperei até agora, vamos pro local, né? A gente tem isso aí no começo, né? E depois... com o tempo a gente vai vendo o quão complexa, né, a perícia e ao mesmo tempo como ela é de uma certa forma fragmentada, né, em várias coisas que surgem depois do atendimento do local, até para que as pessoas entendam, né. A gente fala, o perito deu o local, né, deu o local. Tem coisas que são até expressões que a gente usa muito lá dentro, né. Jargão profissional. São jargões profissionais, né. Então, quando a gente ingressa dentro da perícia, são várias áreas que o perito pode atuar. Até isso é motivo de muita dúvida. Todo mundo tem que trabalhar com morte? Ou só trabalha no laboratório, só trabalha com morte? Não, dentro da perícia são várias as atuações. Então, o plantão em específico, esse perito que é realmente o CSI, que é o investigador da cena de crime, né, que é o perito da cena de crime, eles ficam 24 horas, uma equipe, várias equipes, né, 3, 4 equipes. Na época era um perito, fotógrafo. Na época tinha um déficit de pessoal muito grande. Praticamente era um perito só para atender toda a região de Porto Alegre, região metropolitana, né? Uma região ampla na época. Se atendia às vezes lá no mesmo dia 10, 12, 13 locais, um único perito em 24 horas. Isso até não quando se fala hoje em volumes de perícias atendentes porque isso tudo não tem como. Todos os crimes que vêm acontecendo, que nós viemos atendendo, vai criando essa massa de atendimentos. Teve ingresso de pessoal, a nossa turma em específico, nós somos da mesma turma. Ela praticamente dobrou, eu acho, o efetivo do IGP. Naquela época, existia uma grande expectativa com a entrada da nossa turma. Então entrou uma turma grande, eu, o Eduardo, ao final entrou o Rodrigo, outra referência nossa, e o Rodrigo Bing, que é uma das maiores referências. Naquela época entrou em torno de 60 novos peritos, só que foram parcelados, né? Vamos dizer, no primeiro momento entrou uns 20, depois passou mais uns meses, entrou mais um grupo. Não, e é interessante a gente lembrar, porque até eu já trabalhava com informática e com programação. Eu me lembro que eu entrei com notebook. Naquela época, os laudos eram feitos em máquina de escrever. Então, logo depois que a gente entrou, que surgiu os primeiros computadores. Ou seja, esses 20 anos, olha como a perícia é recente para chegar hoje no nível que está a perícia criminal
no Brasil e em especial no Rio Grande do Sul, né, que ela cresceu muito. Mas até essa questão aí, voltando ao primeiro local, das coisas de ser um perito só, né? O que acontecia? Então estamos atendendo o primeiro local, entrou o segundo local. Ou seja, não volta para a base, sai de lá e vai para o segundo local, né? E isso nós já estávamos entrando na madrugada. Aí esse local era na cidade de Viamão, cidade próxima aqui de Porto Alegre, né? Numa região, vamos dizer, de vulnerabilidade social, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente não costuma usar muito a expressão favela, até porque ela não tem a mesma conformação, até, vamos dizer, arquitetônica de uma favela que a gente imagina, aquela favela carioca, né? Carioca, né? Aqui nós chamamos de vila, né? É uma vila. Então era uma vila em Viamão, nós chegamos lá, pouquíssima iluminação, né? Praticamente só tinha a iluminação da viatura, né? Como todo local nesse sentido, nesse tipo, as ruas não têm muita definição, né? Então começamos a entrar lá e nós estávamos perdidos, completamente perdidos. E o nosso mestre Nelsinho, então, naquele momento, veio com uma questão filosófica, né? Nós peritos somos anjos. Nós estamos indo, no momento da pior situação da vida de alguém, tentar dar alguma resposta a respeito daquela situação, né? Então nós temos uma função de anjo. E anjos ajudam anjos. Então daqui a pouco um anjo vai nos indicar o caminho. E nisso vem uma pessoa passando de bicicleta, né? Aí nós perguntamos, sabe onde é que é tal lugar? E aí esse anjo de bicicleta diz, não, parece que tem uma viatura da brigada logo ali na frente. A brigada aqui é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, né? E já estava lá no local e nos indicou. Então o anjo indicou para os anjos o local para nós chegarmos, então, no meu segundo local de crime. E isso, essa coisa do atendimento do local, o local de crime, ele é uma coisa, ela pode ser abordada sobre várias óticas, né? Até quando a equipe chega, né? Então tem toda o entorno, né? Então, um exemplo, muito do que a gente atende, muito do que a polícia atende, são execuções, são crimes na rua, está muito envolvido com o tráfico, quadrilha que mata a quadrilha, viciado que não cobre as dívidas e aí ele é executado até como uma forma de mostrar força. Mas e quando o crime acontece dentro de uma residência? Às vezes é um suicídio, às vezes até uma própria execução, um marido que matou a mulher que matou o filho, ou uma outra cena, e a gente tem que chegar no momento em que a família está toda comovida. Então a gente entra dentro de uma casa e como é que a gente age? Claro, a gente tenta, não pode muito também, senão a gente sofre junto, mas o que falar para a família? Eu vou chegar lá e vou dizer assim, bom dia, tudo bem com a senhora? Como tudo bem? Meu filho deu um tiro na cabeça. Então, até isso, o perito tem que ter muito cuidado, né? Então, é muito característico do perito essa descrição. A gente entra mudo, sai calado, né? Normalmente, o perito tem que estar muito atento ao que ele está ouvindo, ao que ele está vendo, analisar tudo de uma forma mais ampla. Bem como o Eduardo falou, a gente chega, normalmente o local está isolado, até é importante isso aí, até usar esses canais, a importância desse isolamento, dessa preservação. Então tem aquele policial militar, que é o primeiro que chega, normalmente acontece um crime, a pessoa liga para o 190, a brigada desloca, isola, a gente chega, conversa com um policial, daqui a pouco a gente conversa com um policial da Polícia Civil, um delegado, um investigador que está no local, mas também às vezes passa por conversar com a família, conversar com a mãe, com o irmão. Mas o que realmente aconteceu? Será que aquilo ali realmente é um suicídio? Será que aquilo ali não é um homicídio disfarçado de suicídio? E a atenção aos vestígios, a preservação, os registros fotográficos, o que a gente tem que anotar, as fotos, a metodologia de registro, as anotações. Então tudo isso é muito amplo, muito complexo, e nós vamos abordando devagarinho, passito a passito. Por falar em suicídio, né? Essa é uma questão tabu na nossa sociedade. É uma questão que precisa sim ser falada para que a gente possa ajudar as pessoas
que estão em situação de depressão, principalmente, né? Que muitas vezes acabam optando por isso. Tá? Então, existe um tabu, porque quando se fala de suicídio, o suicídio parece que, de alguma maneira, incentiva outras pessoas a agirem assim, mas nós temos que tentar ajudar compreendendo a questão. E nós, no dia a dia da perícia, lidamos com a questão do suicídio. Então o suicídio, até dando um tempo mesmo dentro da perícia, agora falar sobre o meu, voltando à ideia de falar sobre o meu primeiro local de crime, eu no início da carreira eu acabei muito na área de engenharia, depois passei um tempo na informática, fui coordenador da informática, áudio e vídeo, mas num determinado momento a direção, acho que era a perita Eliana, e nós precisávamos cobrir o plantão de Santa Maria. E tinha a perita, se não me engano, a perita Simone de Santa Maria, que ela estava grávida, e a equipe também é uma equipe reduzida, e que eu deveria passar um tempo se eu poderia atender no interior. E eu, fora essa minha primeira experiência, talvez o que vocês atenderam uma época, que vocês tinham um negócio de sobreaviso, que vocês cobriam um sobreaviso, que rodava uma escala, e nós da engenharia, nós não cobríamos essa escala de sobreaviso. Então vocês tiveram durante a carreira para cobrir o plantão, eu me lembro disso. O pessoal do plantão, às vezes, algumas viagens, tinha uma escala que todos os peritos atendiam. Então hoje, às vezes, se fala em vários peritos de outras áreas atenderem também, dar um apoio ao plantão, pela importância que tem o plantão, né, dessa primeiro atendimento na cena do crime, que eu fui para Santa Maria. Então, eu me lembro, o perito era o Alexandre, que era o diretor do Alexandre Dênega. Outro futuro convidado, né, meu grande amigo. Ele, Kleber, e a Eliana, olha, a gente precisa que tu atenda em Santa Maria. Eliana também, né? Eliana Salles Pessoa também, que certamente a gente vai, se a gente puder ter o privilégio, né, de conversar novamente com ela. Trabalhei em vários casos de repercussão, foi a nossa diretora, né? E eu tive que ir pro interior. E eu falei para o Alexandre, e eu disse, Alexandre, eu só atendi o local de crime lá no começo. Ele disse assim, não, vou te mandar uns modelos de laudo aqui, até um dos modelos, se não me engano, foi o Márcio, que é nosso presidente agora, um dos presidentes. Márcio Pliger Pinto. Márcio Pliger Pinto, também outro que a gente poderia chamar, né, para falar sobre áudio, sobre perícias de áudio. Especializado em fonética forense. Fonética forense, né, uma das nossas referências também, acústica forense. Me deram os modelos de laudo, e o Alexandre disse, não, Kleber, é o seguinte, tu vai no local, fotografa tudo, registra, né, vê o que tu consegue coletar, e vamos. O meu primeiro local foi um suicídio. A pessoa morava dentro de um... Ele era tipo um acumulador. Eu entro naquela cena, minha primeira cena, chega a me arrepiar lembrando, já de uma certa forma eu vou, de noite chovendo, em Santa Maria, uma cidade que eu nunca tinha atendido, e deu o primeiro local. O que eu tenho que anotar, o que eu tenho que fotografar? Eu disse assim, vou fotografar tudo. Agora imagina, dentro eu entrei, era no fundo assim, aquele monte de coisa dentro de casa. Um monte de coisa acumulada. Demorou para localizarem ele? Um pouco, o corpo estava lá no fundo. Não, eu digo, demorou entre o momento da morte e o momento de descoberta da morte? Isso aí sempre leva, porque normalmente essas pessoas, elas às vezes são pessoas... Depois eu vou contar o meu primeiro caso de suicídio acompanhando um outro perito. Mas esse eu fui sozinho, eu estava sozinho em Santa Maria, não tinha quem me acompanhasse. E chegando na cena, aí tinha toda aquela cena do suicídio, e a gente vê as condições que a pessoa vive, são condições, às vezes, de muita pobreza, de muita... sei lá, já era uma pessoa certamente idosa, né? Tinha uma idade já avançada, mas de uma certa forma ele te choca, mas ao mesmo tempo tu tem que desempenhar a tua função. É o teu trabalho ser o perito e descobrir o que realmente aconteceu. Será que realmente foi um suicídio? Então registrar as fotos e todo aquele... Então esse atendimento para mim ele foi bastante marcante pela complexidade que já tinha por ser um primeiro local, e pela quantidade de coisa que com o tempo, com a experiência, a gente vai vendo o que realmente é importante. Porque se a gente achar que tudo é importante, nada é importante. Claro. Então é aí que está aquela coisa do indígena. Do geral para o particular. Do geral. Desde René Descartes.
se usa o método cartesiano do mais geral, do mais completo, até indo para os detalhes. Os fundamentos da perícia e da criminalística, né? O genérico, o específico, o individualizador. Então, isso que eu me recordo desse meu primeiro local, ele foi difícil de relatar, os colegas que eram mais experientes ajudaram a relatar, mas esse, eu me lembrando, foi bastante marcante, né? O primeiro local, né? Redigir o primeiro local e transformar em texto aquilo que a gente está vendo. Claro. A cena, porque o perito ele tem que descrever a cena, descrever o corpo, a roupa que ele estava vestido, o ambiente. Então, isso que eu me recordo do meu primeiro local de morte. Então, deixa eu contar essa parte, que foi o terceiro local de crime que eu acompanhei um perito. Dessa vez era o perito Renato Pinto Alves, outra pessoa a se convidar aqui. Nosso professor o Renatão, né? E ele era nosso curso de formação, inclusive, ele foi o professor que se predispôs a dar aula sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de tarde e domingo à noite. Nós só tínhamos uma folga no domingo de manhã, né? E isso foi num sábado que eu acompanhei ele, e era um caso de um enforcado. E a seguinte situação, que é muito comum também aqui em Porto Alegre: uma pessoa que é completamente sozinha, que mora numa peça nos fundos da casa de alguém. Quem não atendeu alguém num lugar assim, né? E lá ele acabou se suicidando. Só que, como é uma pessoa completamente sozinha, só vieram a descobrir a situação quando o cheiro da morte, que é considerado um dos cheiros, se não o cheiro pior que existe, né? E ele é assim mesmo para que afastar, é uma coisa que vem da nossa evolução animal, né? Afastar as pessoas daquela situação. Então o cheiro da putrefação, né, de um cadáver, que veio invadir aí as pessoas que moravam nas outras peças da casa mesmo. E os vizinhos, muita gente é encontrada pelos vizinhos. E aí, a pessoa não aparece no serviço, 2, 3 dias se mata, às vezes no final de semana. E aí fomos chamados lá, né? Chegamos, entramos no local de crime. Também tem a pegadinha do Vic Vaporub. Não entrem na pegadinha do Vic Vaporub. As pessoas dizem, passem Vic Vaporub nas narinas para não sentir o cheiro do local da morte. Na verdade, a melhor tática é acompanhar o sentido do vento, né? Então, se o vento está entrando da direita para a esquerda, se posiciona na direita, que o cheiro não vai chegar em você, vai seguir adiante, né? E nesse local, então, nós chegamos assim, está o corpo pendurado, e a gente olha para o rosto da pessoa e está preto, completamente preto. Mas o nosso movimento, ao entrar nesse local, onde estava completamente preto, tem uma revoada de moscas. E aparece direto já os ossos da face. E aí entra algumas coisas importantes. A cronotanagnose, para calcular o tempo da morte. A cronotanagnose, para calcular o tempo da morte. A entomologia forense, a partir dos insetos, descobrir também o tempo de morte. Então teve aquela situação ali, e esse local tem um nome peculiar na perícia que nós usamos, que é o chamado podrão, né? Por causa do cheiro, né? Esse cheiro está completamente podre, né? Agora, isso faz parte da natureza do trabalho, tem que estar acostumado com isso, e isso tem soluções, né? Pode-se usar máscaras, mas também é algo que, com o hábito, a gente acaba não tendo. Só que aí é o seguinte, né? O que acontece? Aquele cheiro, ele impregna na mucosa da narina. Na boca também. Né? Então a gente sai de lá e a gente passa o tempo inteiro sentindo aquilo. E era um sábado de noite. E aí, aqui em Porto Alegre, nós tínhamos um lugar que chamava Manara. E eu chego lá... E vão começar a vir os barzinhos. Vou pro Manara e tem um cara usando rabo de cavalo na fila. Cara alto. Né? Kleber Miller, né? Nos encontramos lá, solteiros, né? Solteiros. Nos encontramos lá naquele momento lá. Mas qual era a importância do Manara? Naquele momento não tinha essas regulamentações hoje, que são importantíssimas, de não se fumar dentro dos locais, né? Então tu entrava lá, era aquele cheiro de cigarro, aquela fumaça de cigarro. Maquiou o teu cheiro. Graças a Deus, que aquilo ali tirou aquele cheiro que estava impregnado nas minhas narinas. É bem complicado. Mas falasse uma coisa agora sobre esse tempo da morte. Eu tô com um caso agora, é um caso que hoje eu assessoro o Ministério Público, né?
fui diretor-geral, assessor do Ministério Público. E um dos casos que eu estou atuando agora realmente tem a ver com isso, com esse cálculo do tempo da morte, porque isso aí pode validar ou descartar um álibi, né, das pessoas que estão envolvidas. Tal dia, eu estava em tal lugar ou não estava, eu tive com ele aqui ou não. E essa janela, que isso aí também, com o tempo a gente entende, esse tempo da morte, não é muitas vezes que a gente vê nos filmes, né, Eduardo? Ah, morreu faz 2 horas e 15 minutos, faz 4 horas que morreu, 5 horas e meia que morreu. Então, na realidade, com que a gente trabalha, se cria uma janela, né, do tempo, desse tempo da morte. Ou seja, são várias informações que pode ter numa cena de crime, não só dos vestígios, mas muito disso da análise do corpo, do tempo da morte, dos ferimentos que tem no corpo. Então, tudo isso faz parte desse complexo que é o mundo do atendimento, da perícia criminal em cenas de crime. Mas aí, eu me lembro do segundo local. Eu estava de plantão em Santa Maria, então esse primeiro já foi de uma certa complexidade, e o meu segundo local ele foi um acidente de morte oriundo de um acidente de trânsito. E eu tenho esse registro, também acho que saiu Aí tem mais 2 casos interessantes de Santa Maria lá, que é a história do seu Perícia, que eu me lembro até hoje, que eu fui atender o local, né, esse aí seria o terceiro, né, que eu fui atender o local, eu estou chegando na residência, e aí disseram que a residência era essa, aí uma moça me chamou, ô seu Perícia, porque eu estava com a camisa da perícia, escrito na história, a casa é a outra, né, então me chamou o seu Perícia, e até hoje uma amiga minha lá de Santa Maria me chama de seu Perícia, né, que ela brinca comigo. Mas aí lembrando do outro local, que é um acidente de trânsito com morte. E aí eu me vali dos conhecimentos da nossa referência aí, que é o perito Rodrigo Kleinubin. E foi um acidente grave, uma colisão de 2 veículos numa estrada de alta. Até eu tirei uma foto interessante, Eduardo, que essa coisa que a gente fala do geral pro específico, que eu subi em cima do caminhão do bombeiro, que uma única foto alta e panorâmica, ela mostrava praticamente toda a dinâmica do acidente, porque ela mostrava os pontos de impacto, as posições finais dos veículos, e esse caso também me chocou bastante, Eduardo. Então a gente diz que às vezes a gente não se choca. Tem uma coisa normalmente que choca o perito, normalmente quando envolve criança. E esse acidente em específico, ele foi uma casualidade, e também ele é o acidente de trânsito com morte pela colisão, ele é de uma violência muito grande, talvez muito mais que morte por tiro, que são ossos quebrados, fraturas, e esse caso aconteceu que o macaco que estava na traseira do veículo, ele passou por dentro do banco e pegou a criança que estava sentada no banco traseiro e o macaco que estava no porta-mala, que levou à morte da criança com a colisão do acidente. O macaco solto, ele entrou numa janela que fica dentro do banco, e mais morreu o pai, né? É importante, a questão é trágica, mas é importante para as pessoas observarem uma questão de segurança. Manter, principalmente, objetos pesados, objetos pontiagudos, de forma segura dentro dos porta-malas. A gente nunca pensa que vai acontecer, por isso que se chama acidente, né? Que os estudiosos chamam de incidentes, às vezes, né? Uhum. Acidente é aquela coisa que não pode ser prevista, né? Então, muito do que acontece nessa área de trânsito, não sou um especialista em trânsito, claro que eu atendi alguns locais de acidente de trânsito, certamente a gente podia fazer um papo com cada um dos especialistas de cada área, né, Eduardo? Acho que com certeza. É uma ideia bacana de fazer, cada um falar sobre os seus casos, mas esse caso também, a gente vê que o perito, ele, em relação à morte violenta, que a gente está falando, não é só o tiro, não é só o suicídio, não é só a facada, mas é um prédio que desmorona, é um acidente de trânsito com morte. Então tem uma série de cenas de morte violenta que é com que a perícia criminal atua, né? Bem, agora comentando a respeito já falado do teu primeiro sozinho, né? Isso. Vou falar do meu primeiro sozinho, tá? Meu primeiro sozinho foi no município de Paverama, tá? Fica a cerca de 94 quilômetros aqui de Porto Alegre, então 1 hora e pouco
se instalar, né? Fui chamado, eram 15 para as 6 da tarde. Às 15 para as 6 da tarde, nós chegamos lá às 9h30. Quase aí 4 horas de diferença entre o chamado e o acontecimento. Isso é um primeiro esclarecimento importante, tá? Que nós temos que trazer para as pessoas. Tá? As pessoas imaginam que a perícia é sempre chamada imediatamente quando acontece o fato. Não. A perícia é sempre a última a ser chamada. Alguns brincam, a perícia é o marido traído, porque ele é sempre o último a saber. No primeiro momento, se chama a polícia militar vai lá, reconhece o local. O policial militar, ele tem uma hierarquia, ele precisa comunicar aos seus superiores a respeito do fato. A partir disso, ele vai chamar a Polícia Civil, que é quem tem que registrar a ocorrência da morte violenta. E a Polícia Civil, no momento que fez esse registro, ela precisa dar ordem de um delegado para chamar a perícia. Então existe uma burocracia para que isso aconteça, até que o perito seja chamado, né? Se tenta hoje, com as tecnologias que nós temos de WhatsApp, principalmente, se agilizar isso, ou seja, aconteceu já o local, já foi avisado o perito, já montou a equipe, e muitas vezes nem saiu ainda a solicitação do delegado, já está se deslocando, porque não há caso de morte violenta que o perito não vai atender, né? Bem, mas voltando lá ao caso de Paverama, era uma colônia agrícola que ficava na fronteira entre Paverama e Teotônia, que é um município vizinho. Então a viatura, ela só conseguia chegar até um determinado local. Então já começa o seguinte, perito tem que estar preparado para fazer deslocamentos. Esse foi fácil porque foi a pé, mas muitas vezes o perito tem que fazer um deslocamento usando um rapel, ou tem que escalar alguma coisa, né? Para chegar até onde está o local. Difícil acesso, a gente vê às vezes na Amazônia os colegas falando, tem que andar de barco para chegar em algum local de difícil acesso, bem, né? E aí a situação lá foi uma pessoa, um senhor não, porque hoje ele tem a nossa idade. Ele tinha a idade que nós temos, ele era um jovem. Era um jovem, de 50 anos. E ele foi morto a facão. Então, foi usando um facão, levou vários golpes de facão, conversa vai, conversa vem, lá a gente acaba sabendo a circunstância, né? Ele tinha se envolvido com a filha de um vizinho, que era uma menina mais nova, né? E esse vizinho não gostou da situação, foi lá resolver a disputa, o problema, e acabou virando uma disputa e acabou usando uma arma branca, um facão, para essa morte. Então foi o meu primeiro caso. Mas o curioso é que o meu segundo caso foi logo no dia seguinte. O que aconteceu? Uma perita teve um problema particular e era a vez dela fazer o atendimento. Ela não pôde fazer o atendimento, no nosso caso de sobreaviso, e ela perguntou se eu poderia ir, e eu digo, não tem problema, posso ir, apesar de ter atendido um caso no dia anterior, e nós temos um sistema que rodava o sobreaviso, eu digo, não, posso fazer para vocês também. E fui chamado para um caso onde disseram assim, não, ele tomou um tiro nas costas aqui na beira da estrada. E aí um tiro nas costas na beira da estrada. Aí tudo bem, a gente sai com essa informação, é um tiro nas costas no meio da estrada, na beira de uma estrada. Chego no local, lá, era o município de Bom Princípio, ainda bem mais próximo de Porto Alegre. Vou olhar a vítima realmente tem uma lesão nas costas, quase uma fratura exposta nas costas, né? Aparecia a coluna vertebral, mas não era uma lesão de disparo de arma de fogo. Era realmente uma lesão pela questão da lesão, da fratura exposta da coluna vertebral. Vou fazer o exame que nós chamamos de perinecropsia. O que é a perinecropsia? É o exame externo do cadáver. Então a gente examina todos os ferimentos externos do cadáver, depois a necropsia feita pelo Departamento Médico Legal, pela Medicina Legal, vai analisar o corpo por dentro e por fora. Nós analisamos só a parte externa. Perímetro, né? Como você acha que deve de perímetro. O radical peri é cerca. É perinecroscopia, perinecrópsia. E aí, examinando a cabeça, né, eu vejo que todos os ossos da cabeça estavam soltos. Nossa calota craniana, né, nossos ossos que são
fundidos ali. A gente se preocupa muito da criança com a moleira, né? Com os ossos fundidos, para os ossos poderem fundir ali quando elas são crianças, né? É um conjunto de ossos, estavam todos soltos. Característica, membros quebrados, característica de atropelamento. Ou seja, muitas vezes o perito sai com uma informação da base que foi um disparo de arma de fogo, chega lá e foi um atropelamento. E era tudo claramente um caso comum também. Alguém que estava embriagado, que foi atravessar uma estrada com grande movimento, que acabou sendo atropelado, o corpo jogado na beira da estrada, localizado por alguém. Então, esse tipo de situação também acontece muito e a gente aprende logo no início. Muitas vezes vem uma informação a respeito de um local, a gente só descobre indo no local. Por exemplo, às vezes tem uma discussão. Foi um latrocínio. Latrocínio é uma tipificação penal. O que tem lá é uma morte, foi ou provocada por uma arma de fogo, ou provocada por uma arma branca. Tem que saber qual é o instrumento, qual é a causa, né? Vai se chegar lá e vai se analisar o conjunto. Latrocínio só existe depois que for tipificado pelo delegado. Antes é um local de morte como um local de homicídio, como um local de suicídio, que vai ser analisado no levantamento de local. São os fatores técnicos que se abordam, né? Se aquela morte é para nós, né? Para nós, claro, a gente pode trazer elementos na análise lá, que pode levar a qual o tipo penal que isso vai ser enquadrado. Claro, a gente utiliza, agora eu me lembro, tu falou sobre latrocínio, claro, a gente vai lembrar de vários casos, né? E eu lembrei de um que eles mataram uma senhora que ela fazia salgadinhos e docinhos, se não me engano ela vendia dentro do Ministério Público, então trouxe uma certa comoção, né? E ela foi morta lá na cozinha por arma branca, mas uma coisa que eu identifiquei, os armários estavam revirados, as gavetas estavam reviradas, na sala tinha um local que a gente nota, que isso é uma coisa muito interessante, Eduardo, que eu já vi as pessoas, os colegas falando sobre o que o perito, como é que o perito pensa numa cena, o que ele faz numa cena. Eu não sei se não foi uma frase, até tu que me falasse um desses congressos que a gente foi. Tem coisa que está lá e não é para estar lá, e tem coisa que eram para estar lá naquele local e não estão. Deixa eu explicar. E coisas que deviam estar, mas estão fora do lugar. Estão fora do local. Então, estão fora da sua conformação normal. Aprendi isso aí com a perita Eliana. Não, isso é uma coisa muito interessante, porque isso aí qualquer pessoa que estiver ouvindo, pensa em casa, a tua televisão está sempre no mesmo local. A hora que a gente pega a faxineira, que tu diz que a faxineira não limpou, quando tu tira a televisão, fica aquela marca ali, que é onde estava a televisão, e o resto tem pó na volta, né? Porque aquele pó ele pegou onde estava o suporte do pé da televisão, ou de um DVD, que eu acho que era um DVD, que eu me lembro que era uma coisa assim. Eram dois locais, tinha um local aqui, outro local em cima. Notadamente levaram a televisão e o DVD, né? Porque tinha aquela marca de poeira, ou seja, aí nós vamos entrar na tipificação, né? Não era simplesmente um homicídio isso aí, claro, isso aí depois, claro, parte da investigação, mas que a gente pode, a perícia, essas coisas que a gente levanta no local, depois ela vai auxiliar a autoridade policial, né, o judiciário, o Ministério Público. Kleber, eu acho que a gente falou bastante dos nossos primeiros locais, a gente pode chegar assim como fecho, como conclusão, dizer como a gente enxerga hoje um local de morte, né? Como é que a gente enxerga hoje? Eu te retribuo a pergunta, como é que tu enxerga hoje o local de morte? Como é que é a perícia hoje do Rio Grande do Sul? Como é que a gente atua hoje? Eu até não entraria tanto nisso, mas acho uma questão mais pessoal, assim, tá? Hoje eu posso dizer assim, ó, que a perícia, o perito criminal, ele é fundamental na nossa sociedade para dar respostas, né? Porque muitas vezes a família ela só quer saber a resposta. É a questão dos desaparecidos, querem encontrar o corpo. As pessoas querem saber o que aconteceu, porque isso vai dar algum conforto naquele momento trágico, aquele momento difícil. Então hoje eu enxergo a nossa função social, né, como fundamental na sociedade, exatamente nesse sentido, de ser quem pode realmente dizer para uma família que sofreu uma situação violenta, drástica, dizer assim, olha, infelizmente isso foi isso que aconteceu. É mais ou menos nessa linha que eu acho que a gente tem que deixar esse recado, essa informação para quem nos acompanhou até agora. Eu acho que eu deixo um recado
pelo que a gente tem visto, sobre a criminalidade, sobre a prova, sobre as testemunhas, sobre o que acontece no local. Realmente tu abordaste uma coisa interessante, que é a família, a resposta para a família. Até um caso que eu vou apresentar agora em São Paulo, foi um caso de repercussão aqui no Rio Grande do Sul, a mãe de um menino, o caso dele também foi de repercussão. E quando se levanta às vezes uma dúvida, foi suicídio? Será que foi homicídio? Quem matou? Será que realmente mataram? Quem matou? A família precisa saber disso. A gente tem que buscar isso. E às vezes muitos dos crimes hoje, até essa prova testemunhal, ela às vezes muito questionada, às vezes a grande maioria das vezes nem tem a prova testemunhal, porque dependendo do tipo de crime as pessoas nem querem testemunhar porque não acreditam na justiça ou têm medo da represália. Então essa prova, a prova do perito, a prova técnica, ela tem muito valor hoje, cada vez mais, e por isso nos valemos do que tem de mais moderno em termos de ciência e sempre buscar o que tem mais moderno em termos de ciência, e por isso de uma certa forma chega a ser até cansativo, né, Eduardo? Porque a carreira toda do perito criminal é capacitação, busca de tecnologia, o que tem sido feito, o que um outro cara está fazendo num outro lugar do mundo, e hoje com essa globalização da informação a gente tem acesso a isso. Então fica essa mensagem, a função social da perícia. Então, e também que não alguém tem que lidar com isso, tem que lidar com a morte, tem que lidar com o sangue, e naquele momento ali parece que sai um pouco o ser humano e fica o cientista, né? A gente tem que descobrir o que realmente aconteceu e dar uma resposta à sociedade e à família do que realmente aconteceu numa cena de morte violenta. Bem, Kleber, eu estou bem satisfeito que acho que a gente conseguiu trazer esse programa até aqui, né, essa primeira investida no podcast, né? Eu gostaria de falar apenas no momento final aqui a respeito do 3º Congresso Online de Perícia Criminal, no qual nós dois somos palestrantes desde a primeira edição, né? Neste atual evento eu estou como coordenador científico, né? Tem 2 palestras minhas lá, tem 2 palestras do Kleber nesse evento, é promovido pelo Instituto Êxito. As pessoas interessadas podem procurar pelo site CNPC de Congresso Nacional Perícia Criminal, cnpc.institutoexito.net.br, e lá a inscrição está no valor de R$50, porque o objetivo é de universalizar esse conhecimento, de universalizar essa informação. Quem se inscrever já tem 8 palestras para assistir imediatamente, e depois em julho nós teremos mais 12 palestras, e as inscrições vão até o dia 8 de julho, então eu convido todos a participar desse evento. Repetindo então a nosso mote aqui, que é ampliar a visibilidade das ciências forenses e das perícias criminais no Brasil, para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Eu sou o perito Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber. Esse então foi o nosso episódio piloto do Forensic Cast, né, uma produção Unbox CSI. Muito bacana, foi um prazer. Obrigado, até o próximo. Até o próximo.